fechar, nós vamos... Lembra que eu falei que eram 8 justificativas? Lembra? Então, olhe para cá. Das 8 justificativas, lembra que eram 4 regras gerais e 3 casos especiais? Então, agora nós vamos resolver questões só desses casos especiais, para você fixá-los. Eu já falei deles, mas é só para você fixá-los. Lembra? Eram as nossas justificativas 5, o ditongo aberto ei, el e oi. 6, paroxítonas terminadas em ditongo. 7, o i e o u, segunda vogal do hiato. E a 8ª justificativa, que era o acento diferencial. Por que eu vou fechar com esses? Porque são esses aí que podem trazer questões mais complexas. Os casos especiais e os acentos diferenciais. E é o que eu vou mostrar para você aqui, nesse bloco de questões. São os que podem complicar, tá bom? Bem, primeiro eu quero relembrar com você. Depois eu vou mostrar o que vai complicar, tá bom? São acentuados os ditongos abertos, ei, el e oi, nas oxítonas e nos monossílabos tônicos, ou seja, no final da palavra. São acentuadas as paroxítonas, paroxítona, terminada em ditongo. Órfão, paroxítona em ditongo, lembrando que ditongo é vogal, semivogal, ou semivogal e vogal. História, tá vendo? Paroxítona em ditongo. 7ª, o i e o u, segunda vogal do hiato, é acentuado, se for tônico, sozinho ou com S. Pode vir sozinho, pode vir com S. E é tônico, tem que ser tônico. Então, agora, eu quero que você só relembre, isso aí você já sabe, você só está relembrando. E o acento diferencial, lembra? Que é a 8ª justificativa. Acento diferencial é aquele que diferencia formas idênticas, ter, vir e derivados na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, e sempre no plural. Eles têm, eles retêm, eles vêm, eles intervêm. O acento de intensidade de por preposição e por verbo. E o acento de timbre de pode e pude. O pode aí para diferenciar de pode. Só que você tem que decorar, né? Os 3 acentos diferenciais aí que existem. Quais são as coisas que podem complicar em prova? Agora eu vou te mostrar. O que as bancas podem perguntar além disso aí? É isso que eu quero mostrar para você. Eu coloquei aqui para você palavras que perderam acento com acordo ortográfico. Tá bom? Essas palavras, elas perderam acento. É importante você saber? É. Por que é importante você saber? Porque as bancas gostam disso. Há bancas que perguntam. Gente, o acordo foi lá atrás. E até hoje tem gente que pergunta. Tem banca que pergunta. Acento que caiu com acordo. Se não existe mais, para que você tem que saber? Mas elas pedem. Aí eu fiz um resumo das palavras que perderam acento com acordo ortográfico, tá bom? Quais foram as palavras que perderam acento com o acordo ortográfico? Olhe para mim. Ideia, alcaloide. Paroxítonas. Ó, o ditongo aberto. Ei. Lembra aquela regra do ditongo aberto? Ei, el e oi. Nas paroxítonas, ou seja, no meio da palavra. Perdeu o acento. O acento, agora, escreva aí, ó, é só no final. Lembra? Então, ó, ideia não tem acento, não é isso? Mas alcaloide também não tem,
Só que dói tem acento por quê? É no final. Tudo bem? Só no final. Ou no monossílabo ou no oxítono. Isso aqui você já tinha visto. O que mais que perdeu o acento? Paroxítona, I e U após ditongo. Eu vou até um pouco além, tá? Porque isso é o que o acordo ortográfico diz. Só que na prática, no Brasil, só... Veja, isso aqui é o acordo ortográfico, tá? Olha pra mim. Chato isso, tá bom? Mas você tem que decorar. O acordo ortográfico diz que o U, quando vem depois de ditongo, preste atenção que você vai entender isso, não entre em pânico. Só faça isso aqui, ó. Aí, deixa eu só marcar aqui bonitinho. O U, quando ele for antecedido de ditongo, apesar de ser segunda vogal do hiato, quando o U é segunda vogal do hiato, o I ou o U, não tem que levar acento? Pois é. Só que em função de uma normatização que se queria era igualar o português do Brasil com o português de Portugal. Então, para que não houvesse diferença, o que se convencionou é que, apesar de o U, nesses casos, ser a segunda vogal do hiato, não viria mais com acento porque ele vinha antecedido de ditongo. Entendeu? Se ele vem antecedido de ditongo, não tem mais acento. Tudo bem? Dri, é o U e o I ou só o U? Pois é. Segundo o acordo ortográfico, seria o U e o I. Só que no Brasil, o que se teve que fazer para que lá na frente a gente não tivesse problema de pronúncia no futuro, era, na prática, só o U perdeu o acento. Como assim? Vou te mostrar um exemplo aqui, quer ver? Guaíba. O I está antecedido de ditongo. E continua com acento. Então é só o U. Ó, vou colocar um outro aqui. Entendeu? Pegou? Por que Guaíba tem? Guaíra. Em Portugal, esses nomes próprios não existem, então eles não tiveram esse problema. Agora, no Brasil, a gente teve que fazer adaptação. O I antecedido de ditongo, sim. Só que o acordo fala do I e do U, mas, vou repetir, isso foram discussões dos acadêmicos que, depois de muitas críticas, porque eram muitas exceções, tiveram que fazer mais essa exceção para uma regra de um acordo para que no futuro não tivéssemos problema de pronúncia. Porque senão, se a gente não mantivesse o acento de Guaíba e Guaíra, qual seria o risco? No futuro, as pessoas falarem Guaiba, Guaira. Entendeu? Então, isso aqui tá no acordo, mas na prática é só o U após ditongo que perdeu o acento. Tá bom? O I não, ó, vou colocar aqui até para você. O I não. O I, após ditongo, continua com acento. Ele não perdeu. O I não perdeu. Vou até escrever. Não perdeu. Daqui a pouquinho você vai ver que eu organizei isso para você bonitinho nas observações finais. Então vai ficar mais claro, tá? Vai ficar mais fácil decorar. Por enquanto, eu estou só mostrando. Isso aqui é só um resumo que você tem que ter, porque há bancas que perguntam de acentos que foram abolidos. Outros foram, sim, mas a gente não precisa saber tudo do acordo ortográfico, a gente precisa saber isso. Palavras que perderam acento. Então, vou repetir. O ei, el, oi, das paroxítonas. O i e o u
Na prática, só o antecedido de ditongo. O que mais que perdeu o acento? O ou do hiato. Vou, por exemplo. Lembra que voo tinha acento? Vou, abençoo, perdoo. Antes do acordo ortográfico, o primeiro o desses hiatos, ou, vou, abençoo, dessas palavras que tinham esse hiato ou, tinha acento, agora não tem mais. Também não tem mais o em do credelever. Lembra que, não sei se você lembra, se você é dessa época, crer, dar, ler e ver. Daqui a pouquinho vai ser difícil dar aula disso, porque muita gente nasceu depois do acordo. Aí fala, eu nem me lembro dessas palavras. Ó, crer, dar, ler e ver são palavras que antes do acordo tinham acento. Credelever, tá bom? E agora não tem mais. A gente decorava o credelever, lembra? Se você não lembra, tá tudo bem, porque perdeu o acento, tá bom? Então, lembra que você está olhando para aquelas situações de palavras que perderam acento. Dri, por que eu tenho que saber isso? Afinal, se perdeu, então eu não tenho que saber. Pois é. Mas você tem que saber. Tudo bem? Se você nasceu depois de 2009, aí, olha para mim, ó, o último acordo foi em 2009. Antes de 2009, essas palavras todas tinham acento, tá bom? Então, hoje, 2024, então a galera que nasceu de 2009 para cá, olha isso, gente. Então, a galera que nasceu, a galera de 15 anos, nem viu isso. Tá bom? Por isso que eu tô te falando. Tem gente que vai falar assim, cara, eu nem me lembro dessas palavras com acento, porque não viu isso. E os acentos que caíram, diferenciais, eles existiam antes do acordo ortográfico. E agora não existem mais. Para, ó, para tinha acento. Assim? Olha, agora eu vou colocar acento, mas o que eu vou colocar caiu, tá? Para tinha acento, era o verbo. Ele para o carro, não tem mais, entendeu? Ó, pelo tinha acento, ó, o pelo do cachorro, entendeu? O pelo do cachorro tinha acento, era o substantivo, pelo, não tem mais. Esses acentos que eu tô colocando caíram, para você olhar para eles e esquecer. Ó, ele pela de pelar, verbo. Ele pela o cabelo, não tem mais acento. Polo, de polo norte, polo sul, não tem mais acento. Pera, fruta, não tem mais acento, tá bom? Eu só coloquei, porque senão você não saberia que acentos eram esses. Mas coloque aí, acentos abolidos. Tá bom? Agora as observações finais. Com isso que eu coloquei aí nesse último quadro, a gente fecha o assunto. E aí eu terei falado de todas as pegadinhas de prova. Tudo bem? Então vamos. Lembrando que agora a gente vai fechar, tá bom? Lembrando que, então venha comigo, ó. Lembra que a gente foi até a observação número 4? Observação número 5. Não confunda saída com saideira. Saída versus saideira. Por que saída tem acento? Agora eu quero você bem ligado, hein? O bicho vai pegar agora, tá?
Por que saída tem acento e saideira não tem? Bom, primeiro, eu quero que você copie aí, separe as sílabas. Saída. Lembra que toda vez que você for questionado em relação a um acento, você vai fazer aquilo que eu te ensinei. Primeiro você vai separar as sílabas, depois você vai marcar a sílaba tônica. Saída. Sílaba tônica é o I. Saideira. Sílaba tônica é o EI. Tudo bem? Tá. Agora vamos lá para o nosso resumo, aquelas 8 regras que você está levando debaixo do braço. Por que saída leva acento? Saída leva acento pela justificativa 7, ou seja, o I é a segunda vogal do hiato. Esse I é tônico e é a segunda vogal do hiato. Por que saideira não tem? Já que o I é a segunda vogal do hiato. Porque, olhe para a regra 7, olhe lá. O que dizia a regra 7? Saideira. A regra 7 diz que o I leva acento quando for segunda vogal do hiato, quando vier sozinho ou com S e for tônico. Esse I é tônico, é um hiato, mas o I é átono. Átono não, a regra fala do tônico, então fique ligado. Esse I de saideira não é a sílaba tônica, tem que ser tônico. Lembrando que você aprendeu hoje que tônico é aquele que manda na palavra. Esse I é a segunda vogal do hiato, mas é átono, por isso não leva acento. Detalhes que as bancas cobram. Então, a regra 7 tá claro para você, né? Você nem precisa escrever, que já tá escrito lá. O que tá escrito na sua regra 7? O I ou o U serão acentuados se forem segunda vogal do hiato, tônicas, então tem que ser forte. E o I de saideira não é forte. Grajaú, Feiura, Teiu e Piauí. Igual diferente. Ó, então vem. Sexta observação. Vamos para cada uma delas aí, ó. Grajaú. Por que Grajaú tem acento? Vamos a cada uma delas. Grajaú tem acento porque, olhe para mim, olhe para a regra. É a regra, ó. Grajaú. Grajaú é o U do hiato. É a regra 7. Tudo bem? O U é a segunda vogal do hiato, é tônico e vem com acento. Tá bom? Agora vamos para outra. Vem, feiura. Primeiro separa as sílabas, ó. Fei, u, ra. Por que não tem acento, Dri? Mesmo. Por quê? O U não é a segunda vogal do hiato? É, mas vem antecedido de ditongo, que foi aquele acento que caiu. Quando o U vem após ditongo, ele perde o acento. Esse acento de feiura existia, mas caiu. Aí você vai colocar assim, ó. Caiu. Porque o U vem antecedido. Escreva mesmo, aproveite que você está aqui comigo. Ó, escreva tudo. Antecedido de ditongo. Então, ele caiu. Tá, mas aí, numa outra questão, veio lá o teiu. Lembra o teiu, o tuiuiu, também que a gente viu hoje? Ó, Dri, e o teiu? Primeiro separa as sílabas, ó. Tei-u. Teiu. O U não é a segunda vogal do hiato? É. Não veio antecedido de ditongo? Sim. Não tinha que ter caído? Teiu. Não tinha que ser igual a feiura? Não é igual? Ó, tá vendo aqui?
Por que em feiura caiu e em teiu não caiu? Aí você vai anotar. No final da palavra não caiu. É a exceção. O U, vindo antecedido de ditongo, cai. É o que está escrito lá, você já decorou. O U, após ditongo, cai. Feiura, baiuca, tá vendo ali? Só que o que se convencionou é que se o U vier antecedido de ditongo, mas vier no final da palavra, não cai. Por quê? Mais uma vez, exceção da exceção da exceção. O que se quis dizer é, no futuro, aqui no Brasil, nós teríamos problema para pronunciar. Então, para que não houvesse problema de prosódia no futuro, eles mantiveram acento quando isso acontecesse no final. Isso é tuiuiu, teiu. Então, sempre que o U vier antecedido de ditongo e vier no final, não cai. Dri e Piauí, que também é uma palavra comum. Então, aqui eu estou colocando as palavras comuns de prova. Pi, au, i. Não teria que vir sem acento, dessa aqui eu já falei, já que o i vem após ditongo. O que a gente falou? O acordo ortográfico dizia que quando o i viesse antecedido de ditongo, no Brasil não perderia o acento. O u perde, exceto no final da palavra. O i não perde. Então, é com acento. Por quê? Porque senão a gente iria pronunciar Piauí. Aí você vai escrever aqui, ó, i antecedido de ditongo não caiu. Só o U. Infelizmente, são detalhes que você vai ver aí, caem em prova. Tá? Pronto. Então, vou repetir, ó, para quem não pegou. Grajaú tem acento, porque é o U, segunda vogal do hiato. É a regra 7. Feiura não tem acento, porque o U vem seguido de ditongo, vem antecedido de ditongo. Mas se o U vier antecedido de ditongo no final da palavra, tem acento. E se o I vier antecedido de ditongo, tem acento. É igual, Piauí é igual a Guaíba, que é igual a Guaíra, tá? Pronto, tô te pegando no colo, hein? Mais do que isso eu não posso fazer. E eu não posso também esconder, porque isso cai em prova. Ó, sétima observação final. Sétima. Memória tem a mesma justificativa de órgão. Memória e órgão têm acento pela mesma justificativa. Dri, o que eu tô vendo aqui, minha filha? Ó, então vou chegar para cá, ó. Memória e órgão. Então, vamos lá. A gente está fazendo um a um. Lembrando que agora eu estou só colocando palavra chatinha. Então, é para você chegar e falar, ó, memória. Memória, eu posso justificar de duas formas. Memória. Essa é a justificativa mais comum. É a melhor justificativa. Qual é a melhor justificativa? Lembra? Paroxítona em ditongo. Regra número 6. Tá. Dri, me, mo, ri, a. Pode, pode. Nesse caso, eu posso considerar proparoxítona eventual. Considerando proparoxítona eventual, seria que regra? Vai, qual é o número? Não tô sozinha não, né? Você tá comigo, né? 3. Tá bom? Por quê? Por quê?
Lembra? Lembra o que são proparoxítonas eventuais? Proparoxítona eventual, não esqueça, a gente estudou isso na aula passada e eu volto a falar disso. O ditongo crescente pode virar hiato. O ditongo crescente, tá vendo aqui ditongo crescente, riá, 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 pode virar hiato. Essa é a explicação. Então, ó, vou repetir. Memória é paroxítona em ditongo crescente. O ditongo crescente pode virar hiato. O decrescente não pode. Dri, o que é crescente mesmo? Tô tendo recaída. O crescente é o que vai da semivogal para vogal. Por isso eu teria duas formas de justificar o acento, é o que você vai ver aí em algumas questões. Então, ó, olhe para cá. Agora você consegue, ó. Memória tem a mesma regra de órgão? Sim, por quê? Paroxítona em ditongo. Regra número 6. Ambas são paroxítonas em ditongo. Ó. Memória é paroxítona em ditongo crescente, semivogal e vogal. Órgão também é paroxítona, só que em decrescente, vogal e semivogal. Mas a regra é a mesma, paroxítona em ditongo. Tudo bem? Outra questão que os caras colocam muito em prova é 8ª observação. Essa também já falei. Memória pode ser igual a paralelepípedo? Sim, porque memória tem duas justificativas. Pode ser 6, paroxítona em ditongo, ou 3. Sendo 3, paralelepípedo é a regra 3, proparoxítona. Dri, as duas estão certas? Estão. Você pode chamar uma ou outra. Agora, se tiver que escolher a melhor é chamar de paroxítona em ditongo, tá bom? Já falei sobre isso, repito. A melhor é paroxítona em ditongo. Que mais? 9ª justificativa. Não confunda o credelever com ter, vir e derivados. Isso cai muito em prova. Por que eles vêm e não tem acento? É o credelever. Credelever, perdeu o acento. Perdeu. E por que vem tem acento? Tem acento porque é regra número 8. É o verbo vir no plural. Então, as bancas perguntam se é a mesma coisa. Não. Eles vêm é diferente de eles vêm. Aí o outro lá entra num transe. Eles vêm. Tô louco. Eles vêm é ver. E o ver perdeu o acento, credelever. Eles vêm é vir. E o vir, no plural, tem acento. E ainda há questões, 10ª e última observação. Não confunda ele detém com eles detêm. Olhe para mim. Como assim? Olhe para mim. Ele detém, tem acento por quê? Vem, você consegue. Há questões, por exemplo, Sebrasp já veio com questões de dizer assim, na frase, ele detém o ladrão, usou-se o acento diferencial. Não. No singular, não é diferencial. No singular, é oxítona, regra 1. No plural, é que é a regra 8. Fica a dica. O acento diferencial é só no plural. Tá bom? Pegou?
Eu acho que aí eu coloquei tudo que pode complicar em prova. Então, vou repetir. Observação 5. Dri, por que saída e saideira é diferente? O I do hiato só é acentuado se for tônico. Em saideira, o I não é tônico. O tônico é o deira. Então, não esqueça, a regra 7 é só para o I e o U, segunda vogal do hiato, tônico. Sexta observação. Se o U vier antecedido de ditongo, não leva mais acento no Brasil. Feiura, baiuca, baiuca também não tem mais acento. Feiura é igual a baiuca. O U vem antecedido de ditongo. Teria acento porque é o U segunda vogal do hiato. Então, pela regra, deveria ter acento. Mas caiu o acento se ele vem antecedido de ditongo. Mas, se ele estiver no final da palavra, permanece o acento. Teiu, tuiuiu. Piauí tem acento, por quê? Porque o I, se vier antecedido de ditongo, permanece o acento. Só caiu o acento no U antecedido de ditongo, segunda vogal do hiato. Outra coisa que você aprendeu, acento da justificativa das paroxítonas em ditongo. As paroxítonas em ditongo crescente, elas podem ser consideradas proparoxítonas eventuais. Então, memória e órgão têm a mesma justificativa? Sim, as duas são a regra 6. Paroxítona em ditongo, só que uma é crescente e a outra é decrescente. Tá. A de ditongo crescente, observação número 7, pode ser considerada proparoxítona. Por quê? Porque o ditongo crescente pode virar hiato. E aí eu teria duas maneiras de justificar esse acento. Nona observação. Não confunda eles veem com eles veem. Eles veem não tem mais acento, por quê? Porque crer, dar, ler e ver perderam acento na terceira pessoa do plural. Não tem mais acento. Só que eles veem tem acento pela justificativa número 8, ter, vir e derivados na terceira pessoa do plural. Última, não esqueça, o acento diferencial é sempre o circunflexo e sempre o do plural. No singular, quando houver acento, esse acento do ter, vir e derivados no singular não será o diferencial. Ele terá a sua justificativa aí nas regras gerais. Entendeu? O que você vai fazer, você que está assistindo essa aula? Desligue o vídeo e termine aí para mim. Agora falei de tudo que você vai ver nas questões a seguir. Treine, treine. Agora eu aconselho que você assista novamente, pelo menos a esse vídeo, que foi importante, veio muita informação nova aí, talvez detalhes. Porque é o que eu digo, isso sempre existiu, mas você nunca parou para pensar. Aí eu quero te vacinar, porque na sequência vem as questões em que as bancas vão perguntar esses detalhes, ou seja, por que Piauí tem acento e Baiuca não tem? Que louco, né? Agora você já sabe. Fixe, volte a ver essa teoria aí e faça os exercícios que eu volto na próxima aula corrigindo. Vou me despedir dos alunos do ao vivo. Até a próxima.